Mas a palavra de Deus tem cumprido nos últimos dias, por aumentar a iniquidade e o amor de mundo esfriado. O povo não está querendo orar, não. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós vamos ouvir o nosso pastor Fabiano e trazer para nós uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Pode orar. Caminho com Alguma coisa, coloca em cima da mesa e coloca filmando. Assim. Coloca uma coisa em cima da mesa e filma. Se a breve não tem a paz do Senhor. Filha para cá, do outro lado. Ajuda ele aqui, vira o celular aqui. Tem que filmar o altar. Só que vai precisar de alguma coisa. Coloca atrás da Bíblia que dá. Não, deitado, assim, que dá. É só soltar que dá. Do jeito que está aí, maravilha. Deus abençoe. Glória a Deus. Já está gravando? Já está. Pronto, meus queridos, Deus abençoe. Presbítero Valmei, a igreja Polícia para o Vossa Cena. A gente vai ler os versículos da palavra de Deus. Eu senti, já tinha alguns dias que eu queria fazer uma visita ao superintendente da congregação, presbítero Elisaldo. Portanto, eu estou com um novo celular, porque o meu primeiro celular queimou a placa e eu fiquei impossibilitado, tive que conseguir um novo, porque estou dirigindo uma congregação aqui próxima, congregação nova, Cidade de Deus 2, e a gente não pode ficar sem um contato. E nisso eu perdi o contato do presbítero Elisaldo. E aproveitei uma carona que o Samuel, esposo da irmã Eliana, congrega ali na Cidade de Deus 2, me dera para aqui, mas dias atrás nós estivemos orando pela família do presbítero Elisaldo, o qual até pediu oração, e os irmãos sabem do que se trata, pela filha, para que Jesus possa recuperar a saúde. Glórias a Deus. E estamos aqui para adorar a Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Conheço o segundo pastor local, presbítero Valnei, que também já fora capitão de mil, número 2, aqui da sede de setor de Tancredo, e o companheiro que nos ajudou ali, fazendo ali a gravação. Deus abençoe o senhor. Obrigado às irmãs que nos ajudaram. Queridos, abra sua Bíblia mesmo sentado. Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Está em João Evangelho, aí mesmo sentados, porque às vezes eu leio mais de um versículo, para não cansar muitos irmãos. João Evangelho, capítulo de número 2. João Evangelho, capítulo de número 2, versículo de número 19. Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Aí você venha comigo no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto
Marcos, capítulo de número 15, versículo 38, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Lucas Evangelho, capítulo 23, versículo de número 45. E escurecendo-se o sol, rasgou-se o véu do templo ao meio. Glória a Deus. Meus queridos, estes versículos que ora lemos, perceba que está falando a respeito do templo. A Bíblia diz que Jesus, ele nunca perdeu o culto. Jesus todos os dias estava no templo. Embora ele orava nos montes, tem muita gente que gosta de monte, mas nem sempre gosta do templo. Jesus estava todas as noites orando nos montes, mas todos os dias ele estava no templo. Isso é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que Jesus todos os dias, ele estava no templo. O que Jesus fazia para estar no templo todo dia? É questão de Deus, porque ele estava em todo lugar, mas não deixava de estar no templo. Templo fala de congregação, fala de congregar. Ele estava em Nazaré, estava na Judéia, estava em todos os lugares, mas ele não perdia culto no templo. Todo dia ele estava no templo. Ele chega no templo e encontra ali um covil de ladrões. Isso é a Bíblia que nós acabamos de ler aqui. João Evangelho, capítulo 2. Os amados percebam, se lê depois dos versículos 14, 15, 16, ou até antes dos versículos 13, 12, 11, 10, e até depois, a seguir, vai ver o texto que Jesus entrou no templo e ele encontrou pessoas ali. Não era que estava trabalhando em prol do reino de Deus, eles estavam trabalhando, só não estavam trabalhando em prol do reino de Deus. Eles estavam vendendo bois, não é pecado vender. Estava vendendo pombos, não é pecado vender. Estava vendendo carneiros e cabritos e bodes, não é pecado vender. Só que eles não estavam vendendo em prol do reino de Deus. Eles estavam ali para roubar. Roubar o quê? Dinheiro? Não. Poderia até ser, mas não era. Eles estavam ali para roubar o culto. Como é que rouba o culto? É não adorando a Deus. É não, logicamente, devolvendo a Deus aquilo que, logicamente, é digno de dar a Deus. O culto em verdadeira adoração. Eu comecei a trazer a palavra, mas o pastor da igreja chegou e qualquer coisa eu já devolvo. O superintendente, o presbítero, Elisal. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele vendo tudo o que estava acontecendo, ele não aceitou o que estava acontecendo e, logicamente, o culto tomou ali um novo destino, porque Jesus disse que a casa dele seria casa
de oração, porque estava escrito que a minha casa, disse Jesus, será chamada casa de orações. Mas o que estava acontecendo ali é que não estava sendo na prática a oração, e não estava sendo na prática culto de verdadeiros adoradores. Ok, isso está falando sobre o templo. Que templo é esse? Esse templo que Jesus estava ali era conhecido na época como o templo segundo. Que templo segundo é esse? Conhecido de todos como aquele templo que fora feito por Zorobabel e aperfeiçoado pelo rei Herodes. Por quê? Logicamente teve que ser reedificado. A Bíblia diz que o primeiro templo foi edificado, conforme se registra em livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Um certo homem, pai de 22 filhos, pelo menos é o que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 3, vai aparecer ali mais ou menos 21 filhos desse homem. E em 2 Crônicas 11, 18 vai aparecer mais um outro filho, depois você lê lá. Esse homem que tinha registrado na Bíblia os 22 filhos, ele desejou fazer o templo. Que homem é esse? Esse homem chamou o profeta Natã, ele era rei, e disse: profeta Natã, me deu um desejo de fazer uma coisa boa para Deus, porque eu moro em palácio, as madeiras da minha casa, as madeiras do meu palácio são as melhores madeiras, as madeiras de acácia, as madeiras de cedros, e a arca de Deus, que deveria estar num lugar melhor, está sendo habitada em cortinas, porque naquela época não existia templo, naquela época existia o tabernáculo. E esse profeta chamado Natã, ouvindo esse homem que se chamava rei Davi, falando coisas bonitas sobre o templo, o profeta nem orou direito e disse: ó rei, é de Deus, pode fazer o templo, rei, Deus é contigo, Deus está contigo nesse templo. E aí o profeta foi embora dormir, só que o profeta não conseguiu dormir, porque Deus fala com o profeta: eu não mandei você profetizar, eu não mandei você dizer que eu estava com Davi para fazer o templo. Ué, mas não é tudo que a gente fala que Deus está mandando? Lógico que não. Tudo que Deus está mandando, se eu estiver falando na Bíblia, é Deus mandando, porque está na Bíblia. Mas um ponto de vista e uma opinião nem sempre significa que é de Deus, significa que é a sua ou é a minha opinião. E quando o profeta Natã fala para o rei Davi: vai, faça o templo, porque Deus está contigo, faça o templo porque é de Deus. Deus não mandou ele falar isso. Aí Deus diz: agora você volta e vai falar com o rei Davi que eu não mandei você falar. Você falou porque você quis falar, profeta Natã. Oh Deus, mas eu achei bonito, mas eu não mandei você falar. O profeta só pode falar aquilo que Deus manda. Se Deus não mandou falar, é bom que o profeta diga: não foi Deus que mandou falar, eu estou dando a minha opinião, eu estou dando o meu ponto de vista. Aí o profeta voltou, e o rei Davi: olha, profeta Natã, o senhor voltou para falar a data de quando eu vou fazer o templo? Não, senhor rei. Na realidade não foi de Deus aquela profecia, não. Mas não foi não, profeta Natã, não foi não. Eu falei para o senhor porque eu achei bonito que o senhor estava querendo fazer o templo, mas não foi Deus que mandou o senhor fazer o templo, não. Ao contrário, Deus mandou dizer que o senhor não vai fazer templo, porque o senhor guerreou mais de 40 anos e o senhor teve que matar muitos inimigos, e as suas mãos têm sangue nas suas mãos. O senhor não vai fazer o templo, tem muito sangue nas suas mãos. Ah, mas só matou gente ruim. Verdade, mas o senhor está com a mão coberta de sangue. Quem vai fazer o templo não pode ter as mãos cobertas de sangue. Quem vai fazer o templo é alguém que vai sair de ti. E a Bíblia fala que Davi depois tal, aceitou, e aquele negócio todo, morreu Davi. Mas antes de morrer, instruiu o seu filho, o rei Salomão, o qual logicamente virou rei e fez o templo. E quando ele fez o templo em Jerusalém, a Bíblia diz que o povo estava adorando a Deus, o templo de ouro e aquela coisa bonita.
em Jerusalém, como aquele templo chamado Templo de Salomão, que se for calcular hoje na atualidade, daria bilhões, muitos bilhões de dólares só em ouro que tinha naquele templo por dentro e por fora, ok? E aí o povo era convocado para vir adorar a Deus dentro do templo. Eles não deveriam adorar o templo, eles deveriam adorar a Deus. Mas o povo não estava vindo com o coração verdadeiro para adorar a Deus. Aí Deus fala, profeta, profetiza, profeta. E os profetas começaram a profetizar: eis que vocês estão cantando, mas o vosso coração está longe de mim. E isso é os profetas profetizando. Eis que vocês estão proclamando, mas os vossos corações estão longe de mim. Aí o tempo foi passando, mas o povo não estava arrependendo. O povo vinha para o templo, mas não adorava a Deus em espírito e verdade. O povo vinha logicamente para o templo, mas não cantava e não proclamava a Deus com o coração verdadeiro. Cantava com a boca, de acordo com os profetas, que dizia: vocês cantem com a boca, mas o coração não adora a Deus em espírito e verdade. Só que o povo não arrependia. Aí foi passando os reis, morreu logicamente o rei Salomão, que fez o primeiro templo de ouro por dentro e por fora. Daqui a pouco veio Roboão. Aí que a coisa ficou feia mesmo, que Roboão não quis saber de Deus. O reino dividiu, reino do norte, reino do sul. Reino do sul ficou Roboão, reino do norte ficou quem? Ficou Jeroboão, filho de Nebate. Então no reino do sul veio passando os reis, depois logicamente de Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jordão, Jordão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou logicamente Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou seus filhos, Joanã, e daqui a pouco veio outro filho de Josias, conhecido como Jeoiaquim, ou Jeoiaquim. Esse Jeoiaquim gerou um filho chamado Jeconias, que é o mesmo Conias, que é o mesmo Joaquim. Nenhum deles queria saber de Deus. Alguns reis queriam de Deus, outros reis não queriam saber de Jeová dentro do templo. E aí veio outros reis, como quem? Como Zedequias, Matanias. Foi aí que veio, na época, logicamente, na invasão de Babilônia, os profetas profetizavam dizendo: olha, vocês não estão agindo com o coração. Cante, mas cante com a alma. Adore, mas adore com a alma. Mas o povo não queria saber de cantar e adorar a Deus com a alma. O povo só movia a boca, mas o coração não movia. Aleluia. E aí a Bíblia diz que lá no reino do norte estava diferente. No reino do sul tinha templo, em Jerusalém. Só que o povo ia, mas não adorava a Deus em espírito e verdade dentro do templo. Eles iam para poder ficar observando o ouro do templo. Era muito ouro, era muita coisa preciosa dentro do templo. Mas adorar a Deus, que era bom, eles não adoravam em Jerusalém. Agora no reino do norte, lá não tinha templo. No reino do norte não tinha templo. E os reis lá do norte, o primeiro rei chamado Jeroboão, filho de Nebate, ele teve uma ideia satânica. O diabo colocou na cabeça de Jeroboão, filho de Nebate, que ele tinha que criar um meio de não deixar o povo ir para a igreja. Isso está na Bíblia, lógico que está. Ele colocou 2 bezerros de ouro, um bezerro em Dan e um bezerro em Betel. Ele colocou na cabeça e proclamou dizendo: olha, para que o povo não vá para a igreja, para que o povo não vá para o templo. Então ele fez 2 bezerros, colocou um bezerro em Dan e um bezerro em Betel, para que o povo não suba para Jerusalém para adorar. Aí ficou o povo do norte tudo sem congregar. O povo do norte não queria ir para o templo em Jerusalém. O povo do norte não queria adorar Jeová em Jerusalém. Ficou tudo em Dan e em Betel, adorando o bezerro de ouro feito por quem? Por Jeroboão, filho de Nebate. E a Bíblia fala que os profetas foram se levantando. Os profetas foi logicamente profetizando contra a idolatria. Profeta novo veio, eles mataram e aquela coisa toda. Depois morreu Jeroboão, filho de Nebate. Veio o filho dele chamado Nadab, que morreu também, adorando bezerro de Dan e bezerro que estava logicamente em Betel. Aí depois veio o tal de Baasa, adorando esses mesmos bezerros. E depois de Baasa veio o tal logicamente de Elá. Depois de Elá vamos dar um rei chamado Zinri, adorando também os bezerros de Dan e os bezerros de Betel, mas não ia para o templo adorar Jeová. Ficava no reino do norte, mas não ia para a igreja, ficava lá adorando o bezerro de Dan e o bezerro de Betel. E a Bíblia fala que depois veio outros reis. Quem era? Um tal logicamente depois de Zinri veio um tal de Onri. Depois de Onri
veio um tal de Acabe. Depois de Acabe, veio um outro rei chamado Jorão, Acasias. Morreu Acasias, seu irmão Jorão. Depois morreu Jorão, lá veio Jeú. A Bíblia fala que no Reino do Norte, o único rei que prestou no Reino do Norte se chamava Jeú. Jeú destruiu os 400 profetas da deusa Zerá. Mas aí a Bíblia fala que Jeú destruiu esses 400 profetas, porque Elias lá atrás havia destruído quem? Havia destruído 450 profetas de Baal, lá atrás. Lá na frente, lá vem Jeú, no Reino do Norte, destruiu os 400 profetas, logicamente da deusa Zerá, profetas falsos, que comia a mesa de Jezabel. Jeú fez uma limpeza, Jeú destruiu a idolatria, Jeú destruiu tudo, mas a Bíblia fala que os dois bezerrinhos que estavam em Dan e que estavam em Betel, Jeú não destrói. Acabava com a idolatria que tinha no Reino do Norte, mas os dois bezerros do norte, ele não acabou. Que estava em Dan, que estava em Betel, Jeú deixou. Que bezerrinho é esse? Bezerrinho é tudo aquilo que faz a pessoa esquecer de Jeová. Qualquer coisa que tira o crente da presença de Deus, qualquer coisa que tira o culto verdadeiro da presença de Deus, pode se transformar em um bezerrinho de ouro. Sabe-se lá o que? Que tira o foco da adoração, que tira o foco da oração, que tira o foco da santidade, que tira o foco da presença de Deus, que tira o foco de buscar primeiro o reino de Deus, vira bezerro de ouro. Foi isso que aconteceu em Dan e Betel, no Reino do Norte. O povo perdeu o foco de orar lá em Jerusalém, o povo perdeu o foco de adorar Deus em Jerusalém, o povo perdeu o foco de buscar primeiro lugar o reino de Deus em Jerusalém. O negócio deles era Dan, bezerro de ouro, e Betel, bezerro de ouro. Morreu Jeú, continuou os bezerros de ouro lá. Lá vem quem? Morre Jeú, lá vem Joacás. Morre Joacás, lá vem Joás. Morre Joás, lá vem Jeroboão 2. Morre Jeroboão 2, vem quem? Vem um tal lá, logicamente, de Zacarias. Morre esse tal de Zacarias, vem quem? Um tal lá, logicamente, chamado na Bíblia de Salum, filho, logicamente, de Jabes. Morre esse Salum, filho de Jabes, vem um tal de Manaém, filho, logicamente, de Gadi. Morre esse tal de Manaém, filho de Gadi, vem quem? Vem um outro conhecido como Pecaías. Morre esse tal de Pecaías, vem quem? Um tal chamado Pega, filho de Remalias. Morre esse tal de Pega, filho de Remalias, e lá vem quem? Vem um tal do último rei do Reino do Norte, chamado Rei Oséias. Eles não destruíram os dois bezerrinhos de ouro, deixou bezerrinho em Dan e deixou bezerrinho em Betel. Eles morreram todos, porque a idolatria acabou com a nação, a idolatria acabou com as famílias, a idolatria acabou com os casamentos, a idolatria acabou com a sociedade, a idolatria fez com que o rei Salmaneser, rei da Síria, e Tiglat-Pileser viesse e invadisse todo o território do Reino do Norte e levasse todo mundo para a escravidão. E aí acabou as 10 tribos de Israel, acabou as 10 tribos do Reino do Norte, por causa de dois demônios chamados bezerro de ouro, que estava em Dan e que estava em Betel. O povo não ia para o templo orar, o povo não ia para o templo buscar, mas ficava em Dan e ficava em Betel, adorando os bezerros de ouro. E aí acabou-se com a nação. Lá no Reino do Sul, templo tinha, o povo até ia para o templo, o povo não perdia de ir, mas o povo não estava adorando a Deus em espírito e verdade. Eles cantavam com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Deus então manda Nabucodonosor vir para dentro de Jerusalém, cercou, destruiu o templo, destruiu a cidade, e o templo que fora feito por Salomão, o templo desabou, o templo caiu, foi destruído tudo. E aí agora? Isso foi no ano 586 a.C. 76 anos depois, já tinha se levantado rei Ciro, rei da Pérsia, que deu ordem para fazer o templo, até que começaram os fundamentos do templo. Morreu Ciro, levantou-se o tal de Cambises, morreu Cambises assassinado por um tal de Esmerde, que a Bíblia chama esse rei de Artaxerxes. Não era um Artaxerxes verdadeiro, lá nas épocas de Esdras, não, era um Artaxerxes que logicamente a Bíblia só chama ele de Artaxerxes, mas lá na história ele é conhecido como Esmerdes. E aí alguns inimigos se levantou contra a obra. Que inimigos são esses? A Bíblia dá nome, citar rapidinho aqui. O nome de um deles, Bislão. O nome de outro,
era conhecido como Mitredate. E o nome do terceiro, a Bíblia chama ele de Tabeel. E depois tem um tal de Reum, chanceler, comandante. E depois um tal de Sinzai. Foi lá e escreveu para o imperador e disse: olha, o povo está fazendo o templo que Ciro, rei da Pérsia, décadas atrás mandou fazer. O povo continua trabalhando, esse povo não pode continuar fazendo o templo. Aí esse imperador lá, chamado de Esmerre, a Bíblia chama esse imperador de Artaxerxes, fez uma carta dizendo: manda esse povo parar de fazer a obra, não pode fazer mais a obra, acabou de fazer a obra. Aí chegou o comandante, chegou a cavalaria, chegou os exércitos e disse lá para quem? Para Zorobabel, disse também para Josadaque, disse lá também para o sumo sacerdote Josué: para a obra. E os profetas que profetizaram, Ageu, Zacarias, que profetizou que era para fazer a obra, agora tem que parar. Por quê? Porque o imperador disse que era para parar. Aí depois o imperador dá a ordem, parou a obra. Aí dias depois Deus levanta os mesmos profetas, profeta Ageu, profeta Zacarias, no capítulo 5, logicamente de Neemias, dizendo: olha, o imperador disse que é para parar a obra, mas o Deus celestial manda dizer que é para fazer a obra, pode fazer a obra. Aí começaram a fazer a obra novamente, e a obra deu sequência. Que obra é essa? Fazendo o templo novamente. A Bíblia fala, logicamente, aí se levantou dois governadores, um tal de Totenai e um tal de Setabozenai. Foi lá diante do outro imperador que agora estava no trono, que se chamava Dario, o Persa, não é aquele Dario da época do profeta Daniel, não. É um outro rei Dario, chamado Dario o Grande, o Persa. O Dario da época de Daniel era Dario o Medo. O outro Daniel, ou seja, o outro rei Dario, era chamado Persa, das épocas, logicamente, de Esdras e Neemias. A Bíblia fala que ele fez um decreto dizendo: olha, esse templo é para fazer. Se alguém se levantar contra esta obra, se alguém se levantar contra a edificação desse templo, que vai ser morto, uma estaca será levantada na sua casa, vai arrancar e vai pendurar no madeiro todos os opositores da obra, todos os opositores do templo. Aí a Bíblia fala que o templo foi concluído, mais ou menos a história diz que foi em 516 antes de Cristo. Aí o templo já estava feito, e nesse período levantou-se quem? Levantou-se Esdras, e Esdras então foi para poder ministrar culto no templo. E a Bíblia fala mais ou menos que alguém tentou se levantar contra Esdras, mas no livro de Esdras, capítulo 7 e versículo 26, ele tinha a carta do imperador Artaxerxes verdadeiro, que dizia: quem se levantar contra o escriba e contra o sacerdote Esdras será preso, será exilado, será multado e será executado. Aí ninguém se levantou contra Esdras. Aí passou-se anos e anos depois, 13 anos depois, no ano 20º, porque Esdras chegou lá, logicamente, no ano 7 de Artaxerxes, e no ano 20º de Artaxerxes foi Neemias. Neemias chegou lá 13 anos depois. A Bíblia fala que logo se levantou 3 inimigos da reconstrução. Neemias foi para fazer os muros de Jerusalém. A Bíblia fala que se levantou um tal de Tobias, governador, logicamente, de Samaria. A Bíblia fala que se levantou um outro, Sanbalate, governador de Samaria. Tobias era oficial de outro reino, Amonita, e um tal de Gesem, que era da turma, logicamente, chamado dos árabes. Começou a tentar matar Neemias, começou a tentar perseguir Neemias, tentando, logicamente, desanimar o povo para não fazer o muro, logicamente, da cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no final de tudo, logicamente, o muro foi feito, o templo já estava feito, e o tempo foi passando, e daqui a pouco veio o Novo Testamento. No Novo Testamento, então, já tinha um templo que antes de Jesus, logicamente, nascer, ou seja, Jesus é Deus, mas falando de Jesus homem, antes de nascer, 16 anos antes, Herodes tinha ampliado, tinha crescido esse templo, chamado Templo de Zorobabel, que na época de Herodes passou a ser chamado Templo de Herodes, porque ele ampliou. Então, 46 anos, logicamente, para ampliar e crescer um pouco esse templo. Aí, quando Jesus entrou no templo, Jesus disse: derribai o templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Eles disseram para Jesus: em 46 anos gastou-se para ampliar esse templo, e tu está mandando derribar o templo, e em 3 dias tu, logicamente, reerguer. Mas eles não compreendiam que Jesus estava falando do templo de seu corpo, que seria oferecido na cruz do Calvário por eles. Dias depois, 3 anos depois, Jesus, com 33 anos, estava pendurado na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que alguém fala: desça da cruz, mas Jesus não veio para descer da cruz, Jesus veio para morrer na cruz. E a Bíblia fala que morreu Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário.
gota de sangue estava dentro da tumba, já colocado na tumba do chamado José de Arimateia. Passou-se o primeiro dia, alguém logicamente achou que tinha acabado o segundo. Ao terceiro dia, levaram perfume, levaram doente, achando que ia ungir o corpo do defunto. Mas quando chegaram lá, 2 anjos sentados sobre a pedra disseram: ele não está mais aqui. Jesus já ressuscitou. Jesus ficou 40 dias na terra, ensinando e mostrando sinais e maravilhas. E depois dos 40 dias, Jesus subiu acima de todos os céus, assentou-se à direita de Deus e vai vir para levar a igreja no arrebatamento. Deus vos abençoe. 10:09. Glória a Deus. Graças a Deus. Saudamos a todos na paz do Senhor. Quero agradecer ao presidente Valnei por estar na direção do trabalho, ao pastor Fabiano, que trouxe a mensagem, Deus continua abençoando. Estava na central, na reunião de membros, e saí um pouco para chegar ainda no tempo do culto. Queridos irmãos, os avisos: amanhã às 17 horas, nós temos Santa Ceia na central e em todas as congregações. Às 17 horas da manhã, nós estamos aqui. Eu queria pedir aos irmãos que chega um pouco antes para orar, para o Senhor, vou botar no grupo. Hoje praticamente todos os irmãos estão aqui presentes, e para que a gente possamos estarmos em cima do horário terminar. Começa às 17, nosso horário terminar às 19. Mas se puder terminar antes, nós terminamos antes, para a glória do nome do Senhor. Meus santos irmãos, minha esposa não veio, minha filha chegou de São Paulo, chegou às 14 horas, graças a Deus está bem, e a minha esposa preferiu ficar com ela lá para... Não tinha visto ela ainda, chegou ela também 6 horas do trabalho, ficou 2 horas do quarto. Por isso ela está presente. Queridos irmãos, é domingo, pela manhã, vamos estar aqui para a Igreja Escola Bíblica Dominical. Venha todos, os caras. Se os irmãos observaram, acho que está ali dentro. Valeu, dá para mim, veja que tem umas cadeiras ali dentro. Tem umas cadeiras ali. Se estiver lá atrás para mim. Eu quero falar com os irmãos que no dia, não sei se é 11, 10, 11, 12, ou é 11, 12, 13 de outubro, nós tivemos um trabalho com o setor, isso, pode chegar, com o setor, com o departamento infantil. Na sexta-feira vai ser na sede do setor, isso é outubro, da Semana das Crianças. No sábado, as crianças do setor vão estar ali no espaço, ali no universitário, as crianças e as tias. E domingo, pela manhã, nós estamos aqui com a escola festiva com todas as crianças, local e os convidados, que as crianças que não são cristãos, crianças e pré-adolescentes. Domingo à noite, nós continuamos aqui com o nosso departamento. Lembrando os irmãos, vou colocar no grupo, nós temos um ônibus, conseguimos um ônibus, vai passar em todas as congregações. Vai sair lá no Ramalho, Luiz Eduardo, Barcelona, Sexto Setor e aqui a nossa congregação. Vamos em horário de manhã, esse no sábado de manhã. Esse ônibus vai levar os irmãos, as irmãs, tias, não é para ir os que não são tios, confia na liderança, vai levar essas crianças e pré-adolescentes, tendo cuidado, se for criança de colo, tamanho de Alice, aí a mãe tem que dar, porque é difícil para controlar e vai ter uma piscina, então ter esse controle, vai ficar lá a partir das 6h30, 7 horas, vai ter oração, depois do café vão ter o lazer, almoço, palestra e logo às 16 horas encerra e volta para casa.
Bem, são os nossos avisos. Queridos irmãos, eu pedi ao pastor algumas cadeiras. Ele mandou 5 hoje e mandou que eu viesse a ver a forma de comprar mais uma quantidade. Apesar mais, pelo menos mais 5 ou 6. Mas eu fui ver, com preço, com desconto, só compra acima de 10. 10 cadeiras dessa aqui, se eu for comprar em qualquer loja, ela vai dar R$800. Qualquer loja que eu comprar, está R$80 a cadeira dessa. Porque elas são originais. Eu posso encontrar até de R$58 e R$60. Mas é uma cadeira que não tem. Açaí, não sei se é original, tem de 40 e poucos reais. Não é original, não. Tive lá. É da Plena Plástico. E o plástico da Plena Plástico não compra, irmãos. Primeiro que recebe com rapidez. Mas eu conseguia R$ 39,90. R$ 39,90 para você comprar 10. Porque eu compro o meu CNPJ. Mas eu só compro com esse valor. Menos vai sair 52. Então já fica um preço mais caro. Tem algumas cadeiras dessas aqui, que são 5 cadeiras, se não me engano, que não é da congregação. Nós trouxemos lá de casa para estar ajudando aqui o trabalho que estava faltando. As cadeiras da igreja são, se não me engano, são umas 5 tempos. Nosso grupo de adolescente cresceu. Domingo faltou local para ele sentar. Mesmo colocando banco, as cadeiras não deu a quantidade. Mesmo banco. Tinha 12, 13 adolescentes. E tem as nossas crianças maiores também, que aquelas cadeirinhas para criança maior também não dá certo. Então, as cadeiras que vai ajudar. Então, eu peço aos irmãos que orem para a gente comprar aí nesse mês as cadeiras que faltam. Porque também tem a escola bíblica dominical. Nós vamos precisar das cadeiras que também vão servir para auxiliar o púlpito e assim sucessivamente. Peço, irmãos, que orem por nós. É o projeto da igreja. Irmãos, você imagina a minha felicidade. Quando eu cheguei aqui, não estava fácil. Você tomar posse, olhar no grupo, tem 4 irmãos, né, irmão? Porque meu filho era uma pioneira, estava aí. E tinha 5 irmãos. O irmão domingo estava viajando. Mas no dia só estavam as 4 irmãs aqui no grupo e os dirigentes. E eu falei que Deus não ia deixar eu sair daqui sem ter um grupo de adolescente. Mas se falar isso, venceu o ano, 6 meses que eu fiquei. Não tinha um grupo de adolescente. Passou mais um ano. Também não. Deus falou deixar ele mais um ano. E me deixou esse ano aqui. Hoje eu tenho visto aqui um grupo de adolescente abençoado, um grupo de criança, e já estou vendo o embrião do grupo de jovem. E o grupo de jovem. Se assim Deus permitir, eu creio que eu sair, eu faço aqui um grupo de jovem. Para a glória do nome do Senhor. Então, queridos, continua orando por essa obra. Continua orando pelo pastor presidente. Continua orando pelo nosso setor. Ora pela minha esposa. As irmãs sabem quem é, a pessoa que é. A irmã Letícia não tem preguiça de estar lutando, de estar correndo atrás. A irmã Raia trabalhou junto com ela, sabe disso aí. Na presença eu não falo não, para não encher a bola demais e explodir. Então, na ausência eu falo, eu admiro aquela mulher. Deus colocou do meu lado para ser realmente a minha companheira como obreira da casa de Deus. E isso não é eu que estou falando. Fiquei feliz hoje. Quando eu liguei para o capitão de mil, para a administração, conversando com ele, ele falou: rapaz, eu quero lhe parabenizar em nome da sua esposa, pela agilidade dela. Minha esposa não é coordenadora do setor, mas ela é líder das crianças aqui. Mas jogaram ela até para resolver a questão do setor nesse trabalho. E ela corre atrás. Acabada, cansada, morrendo, mas está. Isso só Deus para fazer isso. Pela vida dela, eu não oro por Letícia. Para que Deus venha abençoar cada dia mais. Abrir as portas do céu para ela ser mais abençoada. Porque ela sendo abençoada, eu sou abençoado junto.
para a glória de Deus. Deus abençoe, vamos colocar seus pés. Muito obrigado, pastor Fabiano. Deus abençoe. Obrigado, companheiro. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Essa oração, com licença, meu pastor, vamos orar pelo irmão da Gil, que hoje ele está ficando mais jovem. Oh, glória! Adolescente ainda, né? Joelho aqui, né? Joelho aqui na frente. Essa é uma oração de joelho. Vamos estar orando curativo, pedindo ao Senhor que venha dar muitos anos de vida, saúde e que se continue sendo essa pessoa cooperadora da obra do Senhor. Bem, vamos orar. Santo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento, Senhor, eu te glorifico e te agradeço por esta oportunidade de estar aqui na tua presença, por ter participado do culto. Te agradeço por essa igreja, Senhor, te agradeço por cada um dos teus filhos. Neste momento te peço, meu Deus, que estenda as tuas mãos santas sobre o companheiro criativo, Senhor. Meu Deus, repreenda toda a enfermidade, mas que nesta noite o Senhor enche de alegria, por mais passar de um ano de vida na sua santa presença, construindo saúde, felicidade, do lado da sua digníssima esposa. Senhor, abençoa o teu servo, e cada ano seja debaixo das tuas santas mãos. Deus, fique conosco e nos despede em paz. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Levanta as nossas mãos. Normal. Vamos a bênção apostólica. Amanhã às 17 horas estamos aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus e nosso Pai, e a santíssima consolação do Espírito Santo seja toda a amada igreja, abençoando a nossa família, a nação brasileira, e todos cantando digam amém. Amém. Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Próximo local é espiritualizado. Primeiro Deus e também para ele, o Senhor. É uma graça de Não, Deus. sim, assim, não aceitarei, mas tudo bem. Não, Mostrar que a gente, pelo menos veio, Obrigado. estava lá e eu tinha esquecido, não da reunião, jamais, mas que também a gente sempre dá lá. É que aí nós vemos, Da próxima vez eu vou pensar em outro momento, da próxima visita, que a gente possa estar junto, mas foi feliz. Obrigado, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Manda, Tio, parabéns. Eu sou aniversariando mais. Deixa eu pegar o Abençoe os materiais. Deus abençoe, muitos anos de Então, vida, muitas precisar, felicidades. deixa eu ir lá que a gente tem que fazer uma abençoada para o companheiro aí. Ô, Domingo, Pai do Senhor.